uma entrevista muito especial, direto de uma das maiores empresas do Brasil, a terceira maior. Hoje nós vamos conversar com o Júlio, que é da Ceramfix. Já mando um abraço a todos os colaboradores dessa empresa sensacional, nascida e criada aqui na cidade de Gaspar. Júlio, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, por nos receber aqui na sua empresa, e nós vamos contar a história tanto do Júlio, que é diretor-geral aqui na Ceramfix, como também desse grupo maravilhoso. Seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Bem-vindo. Obrigado, Alan. Obrigado, é uma satisfação ter você com a gente, é uma satisfação enorme poder falar para esse público tão especial e contar um pouquinho da nossa história. Perfeito. Uma história que começou com ele há 12 anos. Ele vai contar a história dele a partir de agora. Eu preciso entender como foi que iniciou a tua história com a Ceramfix. Claro. E hoje a tua função. Claro, com certeza. A Ceramfix foi uma empresa que eu sempre admirei no mercado de material de construção. Eu estou há 26 anos nesse mercado agora, estou fazendo a minha vida profissional nele, e eu trabalhava numa empresa concorrente, né? E nós nos encontrávamos muito no mercado, né? A Ceramfix sempre foi referência de qualidade, sempre foi referência de nível de serviço para os clientes no mercado de material de construção, e nós nos encontrávamos em clientes em comum. E aí em 2015, depois da minha saída do meu antigo empregador, eu recebi um convite do Carlos para fazer uma entrevista aqui. Isso foi final de 2014, início de 2015. Em fevereiro de 2015 eu iniciei na empresa como gerente nacional de vendas, assumindo as responsabilidades de venda do varejo. Em 5 ou 6 meses depois eu estava cuidando do varejo e do canal de vendas direto para as construtoras, o canal técnico da companhia. Em 2019 assumi a diretoria comercial e agora em 2025 assumi a diretoria geral da companhia. Passei pelo processo de integração com o Grupo Ardex, a joint venture de sucesso que a Ceramfix fez em 2019, e desde então tenho contribuído para o desenvolvimento dos negócios da Ceramfix e do Grupo Ardex no Brasil e na América do Sul. Perfeito. E hoje você é diretor-geral. Diretor-geral. Uhum. Motivo de orgulho, mas também um desafio que não para de crescer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um desafio cada vez maior. A diretoria geral é algo que surgiu a partir de um convite do Grupo Ardex e dos sócios brasileiros no início do ano passado. Eu já vinha me preparando para as interações com o grupo, no desenvolvimento do inglês, né, no desenvolvimento... Do Speak English. Yes. Eu também só sei isso aí, tá, pessoal? Não vai pensar que eu sei falar inglês. Olha que interessante, né? Quando a gente quer, a gente faz, né? Durante a pandemia, a gente tinha acabado de fazer a joint venture com o Grupo Ardex em 2019, foi agosto de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia. Sim. E eu tinha um desafio enorme de liderar um grupo de desenvolvimento para a América do Sul, para o crescimento da companhia, e com um time multifuncional. Tinha gente dos Estados Unidos, da Alemanha, do México, e eu precisava falar inglês, não tinha alternativa, não tinha plano B, ou aprendi ou aprendi. E aí no meio da pandemia eu decidi, por uma opção radical, depois de 8 anos tentando, de fazer um curso lá fora. E no meio da pandemia, a possibilidade de viagem era muito restrita, né? Ainda assim, consegui brigar pelos objetivos, né? Discutir com a embaixada, discutir com o grupo uma carta de recomendação. E aí, no final de 2020, início de 2021, fui para Nova York. Passei 20 dias dedicado ao inglês lá, no meio do processo de restrições de viagem,
Sem contato. Sem contato, vacina, né? Mas consegui a partir dali ter um bom desenvolvimento. E aí de lá para cá vem inglês, agora está vindo o espanhol, e a gente vai se moldando, né, aos desafios que a vida coloca para a gente. Qual é a tua formação? Eu estudei engenharia civil, depois estudei administração de vendas, e em 2024 terminei o meu mestrado em administração de empresas com o grupo IESE, que é um grupo espanhol de muito renome no mercado global. Inclusive, tive a oportunidade de estudar, cara, sobre uma empresa de mais de 1000 anos de idade, o Mosteiro, lá na Espanha, no ano passado. Fui para lá, fiz um grupo de estudo. Muito legal, muito legal. E aí, em janeiro deste ano, assumi o desafio de tocar o grupo Ceramfix, né, que hoje tem 11 empresas, 10 no Brasil e uma no Paraguai, e liderar o desenvolvimento dela aí nos próximos anos. Um grande desafio, sem dúvida. Nós estamos falando aí de pelo menos 500 famílias sobre a nossa responsabilidade. Claro. Né? Diretas, né? Estamos falando aí de atender, né, os anseios dos acionistas, os anseios dos colaboradores, os anseios da sociedade, os anseios governamentais, então... E principalmente dos clientes. Né? E dos clientes, sem dúvida nenhuma. Né? Então, tem sido um grande desafio para mim, mas ao mesmo tempo, assim, uma jornada de muito aprendizado, muito aprendizado. Então, claro, hoje você é o CEO nacional, podemos te chamar assim? Sim, podemos, é a nomenclatura mais comum utilizada, né? Dentro do grupo Ardex a gente chama de MD, que é Managing Director, né? Que é um diretor-geral, mas na linguagem local, CEO, presidente, é o que o pessoal comumente utiliza. Eu te pergunto porque agora eu vou entrar num aspecto bem específico. A gente sabe que a qualificação, o preparo para um cargo como o teu demanda muito equilíbrio emocional. E aí, como é que você desopila isso? Como é que você lida com essa questão emocional? Eu não sei se você tem filho, se é casado, mas qual é a válvula de escape para uma responsabilidade tão grande? Pergunta boa, hein, Júlio? Essa é uma pergunta excelente, cara. É por isso que você está onde está, viu? Eu queria fazer essa pergunta porque para você que está aí pensando um dia eu vou ser CEO de uma grande empresa, agora você vai ter aqui um relato. Olha, eu tento valorizar muito os meus momentos de prazer, né? E fazer isso com certa frequência para poder desopilar um pouquinho, né? No dia a dia, sem dúvida, cuidar da saúde física e mental é prioridade zero, né? Então, desde que esse desafio veio para mim, eu entendi que eu precisava mudar alguns hábitos pessoais. Esse ano perdi quase 15 quilos, buscando a qualidade de vida. Então, o exercício físico, também uma vez por semana, pelo menos, estudando um pouquinho do pádel, que é um esporte bastante dinâmico, né? E tem feito muito sucesso aqui em Gaspar. Também gosto de cozinhar bastante, então os meus finais de semana, geralmente de prazer, na companhia da família, cozinhando, é algo que eu gosto de fazer, sem a pressão, né? É o prazer da cozinha. E as viagens, né? Pelo menos 2 viagens por ano para poder desestressar um pouquinho, tentar desligar um pouco do dia a dia da função, apesar isso é muito difícil quando a gente está nesse cargo, mas é algo que eu tenho me forçado a fazer. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Júlio, ele é diretor-geral aqui na Ceramfix. Como é teu sobrenome? Fratantônio. É italiano? Italiano. Então você está na região boa, né? Sim, é verdade. Casado com uma gasparense? Casado com uma gasparense. Quanto tempo? Nós estamos indo para 6 anos, fizemos 6 anos de casado agora e 7,5 de relacionamento. Já tem filhos? Eu tenho 2 filhos de uma relação anterior
e estamos tentando Ótimo. o terceiro agora. Que Deus abençoe. Você é de São Paulo? Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Olha aí, ó, Jundiaí. Jundiaí. Sensacional. Pessoal, a gente está num papo aqui incrível com o Júlio. Vocês estão percebendo aí a capacidade que ele tem para tocar uma empresa tradicional, uma das maiores da cidade de Gaspar e da região do Vale Europeu. Para a gente fechar esse primeiro bloco, eu preciso do breve histórico da Ceramfix. Claro. Como começou, quais são os principais produtos, para a gente ir para o nosso segundo bloco. Combinado. Bom, a Ceramfix nasceu em 1993 como uma empresa familiar sobre o convite de um dos sócios, o senhor Francisco Ostins, buscando um crescimento, uma independência financeira, sonhava em ter o seu próprio negócio e convidou Carlos e Mário, né, para participarem desse projeto. O Carlos sempre brinca que no começo dessa relação ele fugia do Francisco, né? Eles tinham um negócio totalmente diferente e o Francisco era muito insistente, né? E no final dessa história a empresa nasceu exatamente onde nós estamos, aqui no Macuco. Começou a produzir os primeiros lotes de argamassa colante numa área do tamanho dessa sala, e era um antigo depósito de milho da família, né? O pessoal ainda brinca que os primeiros clientes ainda brincam que as argamassas começaram a chegar com um pouquinho de milho dentro, mas que era um aditivo para fazer o negócio crescer. Para dar liga. Para dar liga, enfim. E assim a empresa nasceu, né? Então, a Ceramfix sempre foi orientada ao varejo de material de construção, no negócio de argamassas e rejuntamentos. No mercado, que não sei se o público sabe, mas é o terceiro maior mercado de revestimento cerâmico do mundo, né? O Brasil é o terceiro maior produtor de cerâmica do mundo e o terceiro maior consumidor de argamassa também, né? A gente fala, hoje os números giram em torno de 2,5 milhões de toneladas por ano sendo consumidas em argamassa colante. Sim. Quase 700 milhões de metros quadrados sendo produzidos e comercializados no Brasil, né? E aí, com o passar dos anos, ela foi se especializando, foi crescendo, foi desenvolvendo um portfólio bastante atrativo para o mercado brasileiro, foi se diversificando também, né? Em 2015 nós lançamos um plano chamado Mais Valor, onde a gente prezou pela diversificação do portfólio, então a gente começou a atender outros negócios, né, como a linha de impermeabilização, que tem sinergia direta com o nosso negócio, também a linha de pisos vinílicos, né, hoje a Ceramfix já é o segundo maior produtor de produtos para piso vinílico do Brasil, com uma solução enorme e com a tecnologia do grupo Ardex. E em 33, indo para 34 anos, o grupo tem se destacado nesse mercado, ganhando prêmios todos os anos. Aliás, hoje é uma noite de premiação em São Paulo, o Oscar da Construção Civil. E a Ceramfix vai receber 5 grandes prêmios lá. Oh, sensacional. E voltados, então, para esse segmento. E aí, de lá para cá, né, de 2015 para cá, dentro dessa estratégia de diversificação, a Ceramfix se tornou a única empresa do país, Alan, olha que interessante, a fornecer todas as soluções para o sistema de instalação de porcelanato, principalmente de grandes formatos, e de piso vinílico também. Sim. Isso significa dizer que um instalador, quando ele precisa, ele tem uma missão de assentar um porcelanato de grandes formatos, ele precisa de uma argamassa de planificação, ele precisa de um impermeabilizante específico, ou de uma argamassa colante, ou um rejuntamento, ou uma ferramenta e um acessório, ou até o produto de limpeza. A Ceramfix tem uma solução 360 graus, né, para fazer esse assentamento, e também para o piso vinílico, né, desde a preparação da base até o produto de limpeza final de obra e de manutenção constante. Então, isso trouxe para a gente um posicionamento muito forte de mercado, muito forte, o que torna a gente especialista no segmento, né? A única empresa com quem o cliente ou o distribuidor conversam com um único profissional e dali tem todas as soluções
para esses desafios da construção civil atual. Ou seja, o portfólio é completo. O portfólio é completo e a gente acelerou muito o portfólio nos últimos anos. Hoje são quase 900 produtos sendo comercializados pela empresa todos os dias e com muita oportunidade de desenvolvimento. Perfeito. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco, nós vamos falar ainda de logística, localização, fornecedores, clientes e vai ter a mensagem final do Júlio, que hoje, terça-feira, hoje é dia 11? 11. Uhum. Dia 11 ele embarca para São Paulo, como ele comentou, vai ter uma cerimônia de premiação e a Ceramfix está nesta cerimônia e, claro, por seu mérito. Não saia daí e já voltamos. Obrigado. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com o diretor-geral aqui da Ceramfix, o Júlio. Nós estamos aqui no bairro Macuco, muito perto do aeroporto de Navegantes, muito perto da 470 e da 101. Uhum. Como é que é feita a logística? Quais são as dificuldades que vocês encontram e o que ainda pode ser feito para que o escoamento da produção de vocês seja feito com maior efetividade? Falei bonito, né, Júlio? Falou Porra, bonito. Até eu me emociono aí ver. Falou bonito, sem dúvida. Nós estamos num local privilegiado, sem dúvida nenhuma, né? Gaspar está numa região maravilhosa dentro do estado. O estado está num posicionamento maravilhoso em todos os aspectos em relação ao país, né? E com desenvolvimento, com indicadores de desenvolvimento muito superiores à média brasileira. Então, sem dúvida, isso explica muito para a empresa ser o que ela é, a cultura de onde ela veio, né? Esse é o nosso berço esplêndido, vamos dizer assim, né, Alan? E quando a gente fala um pouco de logística, o nosso negócio depende de produzirmos os nossos produtos próximos do mercado consumidor. Então, esse é um jogo que se ganha distribuindo a produção através de todo o Brasil, né? Uhum. Por isso que a gente tem 10 unidades no Brasil, uma no Paraguai, e a ideia é continuar crescendo com essas unidades sendo distribuídas através do Brasil. Eu preciso ter uma unidade produtiva a aproximadamente 300 a 400 quilômetros de um mercado consumidor. Mais do que isso, eu fico bastante fora de competitividade. Mas acho que tem um ponto importante aí, Alan, que a gente precisa comentar, que é a fábrica, a unidade de Gaspar, ela é a unidade servidora de todas as outras unidades do grupo, né? Então, daqui da unidade de Gaspar sai o desenvolvimento de produtos que a gente faz para toda a América do Sul, sai a produção do que a gente chama de blend, né? O pré-mix dos produtos que são produzidos no restante do Brasil. E daqui sai também toda a parte de estratégia e toda a gestão administrativa estratégica do grupo a partir dessa unidade. A inteligência. A inteligência. Muito obrigado pela complementação. Falando um pouco de logística em si, a gente tem investido bastante em logística, né? A gente precisa que as nossas rodovias tenham ainda um pouco mais de, vamos dizer, velocidade, né, nos seus desenvolvimentos. Vamos pegar aqui a nossa BR-470, por quase 20 anos, para ela ser duplicada. E dinheiro tem. E dinheiro, né? Mas nessa infraestrutura o Brasil ainda peca um pouco, né? Mas a gente tem investido muito na parte logística, né? No processo inbound e no outbound também. Acabamos de fazer uma contratação estratégica de logística dentro do grupo. Estamos diversificando o portfólio de transportadoras que trabalham conosco e estamos também discutindo como nos tornarmos mais independentes em regiões como as regiões de São Paulo, para que a gente possa ter uma logística adequada. Agora, acho que um outro ponto importante, né, tirando esse aspecto interno de desenvolvimento do operacional, tem um outro aspecto logístico que eu acho importante a gente comentar, que é o aspecto do servir bem o cliente. Né?
Como é que a gente desenvolve o nosso processo hoje, né? Nós, não sei se você sabe, mas nós somos a primeira empresa do Brasil a trabalharmos com um sistema chamado DDMRP, que hoje é utilizado pela Heineken, por supermercados no Brasil todo. E a partir desse sistema a gente prevê e projeta com antecedência o que será o nosso consumo nas próximas semanas, baseado no nosso histórico de venda. Isso nos dá a capacidade de produzir com antecedência. Então, sim, eu produzo hoje aquilo que eu vou vender daqui a 3 ou 4 dias. Uhum. E nós somos reconhecidos pelo mercado brasileiro como uma das empresas de melhor nível de serviço. Então, muitas vezes, e isso é muito engraçado, muitas vezes a carreta do cliente chega primeiro que o pedido aqui. Ela bate na porta porque o cliente tem a confiança de que aquele produto que ele precisa está aqui disponível para ser adquirido. E aí a gente faz um processo de liberação. É a logística do futuro. Né? É verdade. E aí a gente faz um processo de liberação rápida e o pedido, muitas vezes, entre a entrada do pedido e o embarque, nós estamos falando de 2 ou 3 horas. É o Big Data, cara. Que legal. Então, isso tem se tornado cada vez mais forte dentro do grupo e tem sido referência no nosso nível de serviço em relação ao nosso mercado. Perfeito. Olha só, com relação à localização, nós estamos na cidade de Gaspar, bairro Macuco. A gente já fez essa vistoria toda aí por conta da logística e eu quero só colocar um ponto importante que eu não coloquei na entrada da pergunta, que é a questão dos portos. Nós temos a Portonave e o Porto de Itajaí. Eles também, com relação a essa localização, facilitam o escoamento da produção? Na verdade, eles facilitam o processo de importação hoje. Hoje, 45% das matérias-primas utilizadas pelo grupo são importadas e os portos são a principal porta de entrada dessas matérias-primas, né? Então, o cimento branco, nós não temos uma produção estável e em quantidade no Brasil, então nós importamos. Polímeros celulósicos, ferramentas, a gente tem importação da Itália, da Alemanha, da China. Então, os portos são estratégicos e essenciais para que a gente consiga receber esses materiais com competitividade, com velocidade para a nossa operação. Perfeito. Agora a gente vai falar de fornecedores, cara. Você comentou que tem aí produtos que chegam para dar conta de toda a demanda de vocês de fora. E dentro do Brasil, como é que é essa cadeia logística também com relação aos fornecedores? Vocês compram também aqui? Essa é uma ótima pergunta. Falando um pouquinho dos nossos fornecedores, então, primeiro eu quero agradecer, né, os nossos fornecedores por todo o trabalho, suporte, dedicação. E quero falar um pouquinho sobre como isso funciona no nosso dia a dia. Claro. Aqui na unidade de Gaspar funcionam nossos suprimentos, né? Então nosso departamento de suprimentos suporta, ele apoia todas as outras unidades, mas nós temos fornecedores locais espalhados pelo Brasil, né? Então areia, por exemplo, é sempre um fornecimento local, então todas as unidades tem o seu próprio fornecedor, com qualidade garantida pelo nosso laboratório, e o cimento também. Então, nós temos alguns fornecedores de cimento de longa data, né? Um deles aqui de Gaspar, que me marca muito, é a Itambé, né? Que é um grande fornecedor, a gente tem uma relação excelente, um produto estável, né? E de alta qualidade. Eles têm nos apoiado muito no nosso desenvolvimento, inclusive durante a pandemia, naquela época em que faltou matéria-prima para a maioria dos produtores, nós fomos super bem abastecidos pelos nossos fornecedores. Isso garantiu inclusive um diferencial de mercado onde a gente tinha mercadoria, a maioria dos nossos concorrentes não tinham. Olha sabia? Aí, é o famoso pulo do gato. Isso ajudou muito, né? Essa relação próxima, esse trabalho conjunto de ir ao mercado, desenvolver o mercado, foi um diferencial. E outras matérias-primas, essas já são importadas, como eu comentei na pergunta anterior, e são diversificados. Nós temos pelo menos 40 grandes fornecedores aí espalhados pelo mundo. Perfeito. Agora, para a gente entender
a clientela, falando exclusivamente para os clientes, né? Vocês têm grandes marcas que compram de vocês, lógico, mas onde os clientes de vocês encontram os seus produtos, os produtos Ceramfix? Material de construção e onde mais? Ótima pergunta. Bom, com o portfólio bastante diversificado hoje, né, nós temos produtos que são encontrados nas lojas de material de construção, nos grandes home centers também, nas lojas específicas de acabamento, então lojas voltadas para revestimento cerâmico, lojas especializadas em impermeabilização também encontram os nossos produtos para esse segmento, e lojas voltadas para o assentamento de pisos vinílicos. Né? Então, para cada perfil de acabamento, existe lá uma família de produtos da Ceramfix sendo vendida por essas lojas. E agora também... Tem novidade? Tem novidade, tem as lojas de ferramenta. Então né? vamos se arrumar aqui que tem novidade na Ceramfix. As lojas de ferramentas também, cara? Também. Nós temos produtos voltados para a instalação do revestimento cerâmico, ferramentas bem específicas que são encontradas em lojas de ferramentas. A gente estava comentando a respeito dos fornecedores, falamos do cliente. Eu queria ver com o Júlio agora se a memória está boa, né? Aqui na nossa região, quem é o principal cliente que compra e vende os produtos Ceramfix? Casas d'água. Casas d'água? Casas d'água. Legal. E Brasil, nível Brasil? Leroy Merlin. É mesmo, cara? Leroy Merlin. Com a Casas d'Água, a parceria é grande. É muito grande. A Casas d'Água hoje é o nosso maior parceiro regional, uma história de longa data, um desenvolvimento muito forte que só cresce, né, de apoio mútuo, de transparência, né? Nós temos uma relação fantástica com eles. Aliás, o pessoal da Casa d'Água que assiste o nosso bate-papo aqui com o Alain, muito obrigado pela confiança, pela parceria. Perfeito. Para você que está nos assistindo, nós estamos gravando aqui na Ceramfix, na cidade de Gaspar, no bairro Macuco. Aqui o diretor-geral, o Júlio. Júlio, para a gente fechar o nosso papo, uma mensagem final aos nossos seguidores. Nós temos mais de 29 mil pessoas nas nossas redes sociais. Parabéns. São 16 mil, quase 17 mil pessoas no nosso Instagram. E, claro, todos que acompanham o nosso trabalho, eu agradeço de coração. Também agradeço aos nossos parceiros, são diversos. Fica à vontade, deixa uma mensagem ali de já aproveitar, né? Final de ano e 2026, enfim. Claro. Obrigado, Alan. Primeiro, eu quero te agradecer, primeiro de tudo, né? Obrigado pela oportunidade dessa conversa. Grande prazer estar falando com você. Você é um cara muito bacana, muito simpático, parceiro. Parabéns pelo trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, esses números foram alcançados com muita competência e muita dedicação. Então, parabéns. E falando para quem está nos assistindo, primeiro quero agradecer pela oportunidade, por quem está conosco no dia a dia e apoiando o nosso desenvolvimento. Né? Quero agradecer os nossos colaboradores, os nossos clientes, fornecedores, o nosso time, né? Ninguém consegue construir uma história de sucesso sem o apoio de um time competente, engajado, comprometido. E quero desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2026 repleto de saúde, sucesso, felicidade, né? E tudo de melhor que essa vida pode te oferecer. Obrigado. Sensacional. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Quando tiver novidades, a gente volta a conversar, tiver produtos novos. E vocês vão ficar agora com algumas imagens do nosso bate-papo aqui com o Júlio. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo de sempre, o Carlo Macuco. Sempre apoiou o nosso trabalho, já conhece o nosso trabalho desde o início, não é mesmo, Carlo? Desde da primeira entrevista, lá com o nosso querido Nelson Bornhausen, que já não está mais conosco, que foi o contato lá em 2018, cara, para a gente vir aqui conversar com o Carlo Macuco e abrir essas portas aqui impressionantes, maravilhosas na Ceramfix. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Tchau. Obrigado, pessoal.